Porque nessa palavra o Senhor conta a história de um centurião, né? Então, um centurião que ele era da cidade de Cafarnaum. Né? E o que era um centurião nessa época? Um centurião era um soldado romano, né? Que vivia lá em Israel, né? Ele fazia parte do exército romano, portanto ele não era judeu, ele era gentil, né? E a Bíblia conta que esse centurião, ele chegou até Jesus, rogando-lhe pelo seu servo, né? Que jazia em casa, paralítico e atormentado, né, irmãos? Ele, nessa história, chamou a atenção do Senhor, né? A fé que ele tinha, porque por não ser uma pessoa que não conhecia, era uma pessoa pagã, né, era um gentio que servia vários deuses, né, nem em Israel, nem no meio do povo de Deus ele encontrou tanta fé, né, tanta fé. Só que o que me chama a atenção não foi a fé dele, mas foi a compaixão que ele teve pelo servo dele. Porque não era o pai, não era a mãe, não era o irmão. É difícil, quando é parente nosso, né, nós olhamos com outros olhos, mas aqui fala que era um servo, era um escravo, né, alguém que realmente não tinha nenhum valor, né, assim, perante a sociedade. Né, esses escravos a gente pode ver durante a história, são pessoas menos favorecidas, são pessoas desprezadas, a classe social geralmente são classes sociais baixas, né? E aqui mostra o amor e a compaixão que esse soldado romano teve por esse servo. E foi até Jesus rogando, né, por ele. Né? Porque muitas vezes, irmãos, o que eu vi nesse capítulo foi que Jesus não curou o servo do centurião por causa da fé. Também foi, mas foi por causa do amor ao próximo. Como é difícil, irmãos, hoje em dia encontrarmos um amor ao próximo verdadeiro, né? Verdadeiro, que muitas vezes não te abraçam, te salvam com a paz do Senhor, né? Está ali junto com você, mas não te ama. Simplesmente te suporta. Não é verdade? Muitas vezes chega, te cumprimenta, dá risada com você, mas não está ali na batalha com você. Não é capaz de ter a mão e orar por você. Né? E essa história começou a me ensinar bastante a respeito do amor ao próximo, né? Até onde nós poderíamos ir, né, por amor a alguém, né? O próximo, quando Deus fala amar o próximo como a ti mesmo, o Senhor não está falando do próximo do seu lado, do seu amigo, do seu parente, do seu colega. Quando o Senhor fala o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, Ele fala das almas que estão perdidas lá no mundo. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes nós deixamos falhar por isso, né? Sentamos ao lado de uma pessoa no ônibus, entramos em vários recintos, lidamos diariamente com pessoas, né, que necessitam de uma palavra de vida, e a gente tem essa palavra de vida para passar para essa pessoa, mas simplesmente fazemos vista grossa. Glória a Deus. Esquecemos que o nosso Deus é aquele que contempla o coração e sabe das necessidades. E às vezes Ele conhece a necessidade daquela pessoa e aquela pessoa não fala. E nós passamos do lado daquela pessoa e não a amamos como deveríamos amar. Né? Então essa história do centurião de Cafarnaum começa a me chamar a atenção nesse sentido. O amor ao próximo. Né? Quantas vezes nós passamos também do lado do nosso irmão na igreja mesmo, né? Que necessita de uma oração, necessita de um apoio, irmão, porque assim, o amar não é somente você, irmão, eu te amo em nome de Jesus, eu te amo em Cristo Jesus, vai muito além disso, né? Vai muito além disso de uma simples palavra, vai além, vai em atitudes, porque nós devemos mostrar em atitudes que amamos uns aos outros. Né? Não é fácil, às vezes você fala assim, irmão, eu te amo, mas o irmão vai para a casa dele, às vezes o irmão está passando por tanta dificuldade, abre a geladeira, abre o armário, só tem água, só tem vento. Glórias a Deus, aleluia! O seu amor, oh, aleluia! Né, em atitudes que você ama. Glórias a Deus, né? aleluia! Essa noite o Senhor possa mudar os nossos corações, a nossa forma de pensar. Glória, Senhor. Amar o nosso próximo como nós mesmos. Porque se serve o centurião, ele poderia sentir algo por ele mesmo. Ele poderia passar por necessidades também, por que não? Ele poderia ter problemas no momento e na hora ele pensou no servo. Ele amava o servo em Lucas, né? Em
esse servo. Estimava, ele gostava muito desse servo, era um servo precioso para ele, né? Então, ele pensou no servo, ele não foi egoísta. E muitas vezes a gente se ajoelha diante do Senhor só para pedir: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Esquece de pedir pela igreja, esquece de pedir pelos irmãos, esquece de pedir pelo nosso pastor, né? Esquece de pedir para que o Senhor venha operar cada dia mais e mais no culto. Isso também é amor ao próximo, né, irmãos? E aí, continuando aqui o capítulo, né, também vemos, além do amor ao próximo, que ele também foi uma pessoa muito humilde, ele deu um exemplo de humildade na época, né? Porque ele no versículo 6, aliás, no versículo 8, ele diz assim: o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Ou seja, ele reconheceu a condição de pecador dele, ele não sabia quem era Jesus de fato, né? Porque ele era um gentil, o gentil não tinha o conhecimento que o judeu tinha. É por isso que Jesus, quando no versículo 10, Jesus fala que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé. Ou seja, no meio deles, né, no meio do povo de Deus, ele não encontrou tanta fé quanto aquele homem, né? Porque ele reconheceu de fato aqui que Jesus era o Senhor. Né? Ele falou: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Ele se sentiu pecador, ele se sentiu o mínimo entre todos ali. Né? Ele confiou somente na palavra do Senhor, né? Porque nós temos que a palavra do Senhor é uma palavra poderosa, né? Marta e Maria, quando Lázaro morreram, elas não confiavam na palavra do Senhor. Elas queriam que o Senhor estivesse lá presente, de corpo presente, para que o Senhor realizasse o milagre. Mas só que o Senhor não precisa disso. O nosso Deus, basta que Ele fale uma palavra para toda a situação mudar. Glória a Deus. Na nossa vida, reverter. Glória a Deus. Determina a sua vitória. Somente Ele basta falar uma palavra, a sua vida muda. E foi que esse homem creu. Deus basta somente diga uma palavra e meu criado sarará. Né? Marta e Maria, quando mandaram Jesus ir ter com ela porque Lázaro estava doente, né? Quando Jesus chegou lá depois de 4 dias, Jesus, se elas quisessem, né? Se elas tivessem tido a fé a ponto de falar: Jesus, determina aí a vitória porque Lázaro está doente. Jesus teria determinado a vitória e Lázaro teria sido curado, nem tinha sido ruim, nem tinha morrido. Né? Mas a Bíblia relata que Jesus, depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido, Jesus chegou até lá. Né? E aí Jesus chegou até lá, acho que Marta falou assim: Senhor, se tu não estivesse, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Né? Acreditou que somente se Jesus estivesse ali, que o poder do Senhor era limitado. Ela não creu que o poder do Senhor é algo maior, e além, né, além dos nossos pensamentos, né, como esse homem creu. Porque bastava somente Jesus falar assim: Lázaro, ser curado deste mal, e ele não teria morrido. Né? Mas acontece que o Senhor também trabalha de todas as formas, de formas que não pensamos, né? De formas que não imaginamos. Né? O Senhor poderia muito bem ter falado no momento que ele soube que Lázaro estava doente, ele poderia muito bem ter falado falado para Marta e Maria, né, que estava determinando a cura de Lázaro, mas Jesus queria ver até onde ia a fé delas. E é o que você vê nessa noite: até onde vai a sua fé? Né? Até onde você pensa que o Senhor trabalha? O Senhor trabalha no silêncio, trabalha no oculto. Onde nós nem imaginamos que o Senhor trabalha, Ele entra e Ele trabalha. Glória, Senhor. Nós vemos o poder do Senhor, mais para frente entendemos o que o Senhor está fazendo. Né? No momento a gente não entende nada do que o Senhor está fazendo. Jesus, o que está acontecendo? Né? Mas tem um irmão que fala assim, que Jesus, ele complica, mas depois explica. Né? E pode ser complicado para a gente, mas não para Deus, porque Ele sabe de tudo, Ele sabe o começo, o meio e o fim. É Deus que determina tudo. Né? O Senhor que está no controle de tudo. Por mais que a gente entenda agora o trabalhar do Senhor, mas é o Senhor que sonda e conhece as nossas causas, é o Senhor que peleja por nós. Tem hora que a gente não consegue nem abrir a boca, o Senhor sabe.
Quando nos ajoelhamos nas nossas casas, na igreja, não conseguimos nem abrir a boca. Mas é o Senhor que fala, que nos nossos corações e o Espírito Santo fala por nós. Aleluia, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Então ele criou somente aqui uma palavra do Senhor. Né? O Senhor dirige apenas uma palavra e meu criado sarará. Eu creio que na hora do Senhor, eu imagino o Senhor nessa hora, olhando para ele com tanta admiração. Né? Porque muitas vezes tem uma parábola aqui no Novo Testamento que fala assim que Jesus, ele falou que se Sodoma e Gomorra, em Sodoma, se Deus tivesse realizado tantos milagres como realizou em Cafarnaum, né, que Sodoma tinha sido salvo, não tinha sido destruída. Então, quer dizer, era um povo de coração duro, era um povo que via o que Deus operava, o que Deus fazia, e não dava o lugar para o Senhor. Não adorava o Senhor como tinha que ser. Era um povo que tinha assim, um coração muito duro na presença de Deus, não reconhecia a autoridade e o poder do Senhor. Né? Aleluia, glória a Deus. E vemos então o centurião, mas até que ele fala assim: pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados das minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele faz. Né? Então, quando ele fala essa palavra, irmãos, eu vejo a visão espiritual que esse homem tinha, mesmo sendo uma pessoa incrédula, mesmo sendo na época um gentil, né? Não era um judeu, e ele tinha essa percepção espiritual, porque ele não conhecia a Jesus, ele não andava com Jesus, ele ouvia os milagres que Jesus fazia, mas ele não andava com Jesus, e ele reconheceu Jesus como Deus, como Senhor. Basta que o Senhor deu ordem aos seus anjos, né? E ele vai levar a cura até meu servo, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Né? E aí eu vejo também essa visão espiritual, porque é difícil, às vezes, até as próprias pessoas que estão na igreja mesmo, às vezes não entendem o trabalhar de Deus, às vezes murmura porque não está entendendo o que o Senhor está fazendo, né? Acaba falando coisas que acaba até entristecendo o coração do Senhor, né? E ele teve uma visão que, assim, poucas pessoas tinham na época. Até as pessoas que trabalhavam, até as pessoas que estavam junto com Jesus, né? Que andavam com Jesus, não tiveram tanta visão espiritual quanto ele teve, né? E vemos também que além assim, eu quero que os irmãos peguem o versículo 8, né? Meditem bem na parte D que diz assim: mas diz somente uma palavra. Aleluia, glória a Deus. E uma palavra basta para o Senhor determinar a sua vitória, né? Não é preciso, não é no muito falar, né? Mas é bem atitude que o Senhor quer ver. O Senhor quer ver a sua atitude nessa noite, a sua adoração, o seu louvor, né? Muitas vezes viemos para a casa do Senhor, mas o nosso corpo está presente, mas nossa mente está tão longe de Deus. Está lá na segunda-feira no trabalho, Glória a Deus. Aleluia. Na igreja, ou em outro lugar, ou na roupa que tem que comprar, ou na escola que tem que comprar. Aleluia. A nossa mente fica perdida no tempo, enquanto o Senhor está falando, enquanto o Senhor está abrindo os caminhos, né? Enquanto o Senhor está lutando, pelejando por ti, mas a mente está distante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Algo o Senhor tem conosco nessa noite. Essa noite começou diferente. Eu queria que fosse algo diferente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Basta que somente venhamos a adorá-lo, a exaltá-lo como tem que ser, com glória, com aleluia de todo o coração. Porque o culto, irmão, o culto é nós que oferecemos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Então nós temos que
glorificar, exaltar o nome do Senhor. Não pensar no amanhã, porque do amanhã o Senhor cuida. O Senhor Glórias cuida a dos Deus. passarinhos. O Senhor cuida das plantas, das flores, que dirá de nós. Aleluia, glória a Deus. Ficamos presos ao amanhã, esquecendo de adorar o nome do Senhor. As nossas cordas, elas não esperam por ninguém. Né? Quando vemos o culto se passou e mais uma vez voltamos para casa. E muitas das vezes voltamos e falamos, mas Jesus, tu não falaste comigo. Senhor, eu teve um jeito e saí do mesmo jeito que eu saí. Né? Mas nós não ficamos atentos ao que Deus está falando. Desde quando a gente chegou, o Senhor tem falado conosco. Nos louvores, o Senhor tem falado conosco. Né? E muitas vezes a gente fica desapercebido, né? Esquece do que Deus está falando com a gente. Esquece que estamos aqui com uma única finalidade, que é adorar e exaltar o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Né? Então, finalizando aqui no versículo 10, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, quando o Senhor Jesus, eu vejo quando ele fala isso, ele não fala somente da fé, né? Porque a fé sem a obra, ela é morta. Né? Jesus fala no contexto em tudo que está amarrada a essa fé, principalmente ao amor ao próximo, a compaixão que ele teve pelo cérebro dele, porque era muito mais fácil, ao invés de ele ir lá ter com Jesus, né? Era muito mais fácil se trocar de escravo. Ora, o outro escravo estava doente, estava paralítico, não servia mais para ele poderia trocar, era muito simples, né? Só que ele teve compaixão. Né? Que o Senhor possa colocar compaixão em nossos corações, pelos perdidos que estão lá fora, pelos hospitalizados. Quantos irmãos e irmãs estão na hora dessa em hospitais, sem esperança de salvação, e nós temos saúde, estamos aqui adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Glórias a Deus. Né? Estamos aqui, às vezes estamos tão despercebidos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Que nós possamos dar toda a honra, toda a glória ao nome de Jesus e exaltar o nome dele para todos sempre, aleluia, glória a Deus. Então eu quero que os irmãos levem essa palavra, meditem essa palavra, né? Que veio direto do coração de Deus, né? Não sou pregadora, mas nesse sentido misericórdia da minha vida, né? Estou aqui igual Jeremias, as pernas tremendo, mas o Senhor é bom na minha vida, né? E grandes coisas que eu tenho feito, eu agradeço a Ele por tudo, né? Que Ele tem feito, né? E eu quero que os irmãos levem essa palavra, meditem essa palavra, né? Que veio direto do coração de Deus, amém? Amém.